Olá, boa noite, que bom encontrar com vocês novamente nessa nossa nova live. Terça-feira, como sempre, terças e quintas, estamos trazendo algumas lives ao vivo para conversar um pouquinho sobre reforma íntima, gestão emocional, fatores que são importantes para que tenhamos na nossa vida uma relativa calma, que se conquiste os nossos objetivos com mais facilidade e principalmente que se cultive a harmonia. Está em falta a harmonia em todos os lares, com raras exceções, porque nós temos milhões de casas espalhadas aí por esse mundo, mas nem sempre cada casa é um lar. Para existir um lar é necessário harmonia entre os seus habitantes, independente aí dos seus vínculos consanguíneos. Então, trabalhar a harmonia é só através da gestão emocional. Não há outra forma, não tem outra maneira. Vocês têm que estar em harmonia consigo mesmo, é o primeiro passo. E depois distribuir essa harmonia, porque a nossa vida é feita de embates. Todos nós estamos escrevendo uma história nessa viagem de estudo que fazemos aqui na Terra, né? Estamos usando uma casca que nos serve de uniforme e que só por ele conseguimos, ou só por ela, conseguimos estudar o tempo premeditado ou já destinado a cada um de nós. Se pensarmos bem, muita gente fala destino, eu vou fazer, vai acontecer isso, vai acontecer. É muito estranho essas colocações para mim, porque eu acho, simplificando, o destino não importa. O fim da viagem não importa. O que importa é a viagem em si, é o percurso em si, porque todos nós vamos ter o mesmo destino, fisicamente falando. Quando a gente nasce, Deus deu de presente ou dá de presente a morte física. Então, não importa como nós vamos transitar ou percorrer os caminhos, quantas voltas teremos que dar, porque o destino é único e idêntico para todo mundo. Então, não há o importante, a autoridade, o mendigo, o morador de rua, o doutor em N estágios de cursos, né, de mestrado, de doutorado. A diferença não existe em relação ao fim. Estaremos todos rumo ao mesmo destino. Por isso vivemos em humanidade. Mas, voltando a falar, o que a gente vem de vez em quando lembrando nas lives anteriores, todos nós atravessamos períodos tumultuados, períodos calmos, né? Períodos alegres, tristes. Essa variação emocional é que acaba trazendo para o nosso equilíbrio íntimo a necessidade de ter um controle nas nossas emoções. Porque se você não tiver o controle das emoções, as emoções vão comandar você. E as decisões que você tomar fruto de emoções, seja qual for, não serão com bons resultados. Cada tempestade que surge na nossa vida tem um fato gerador. E na grande maioria está uma escolha nossa, uma decisão nossa. Tomamos uma decisão equivocada, vamos responder, ou quando a gente diz responder, a gente tem que arcar com a consequência dessas escolhas. Então, se a nossa vida está muito tumultuada,
muito agitada, se não está bem, se nós estamos vivendo meio remotamente, meio isolado, ainda mais depois desse período de pandemia, que foi terrível para todos nós, 34% o percentual de aumento em divórcios e separação, isso no que foi evidentemente contabilizado, para vocês verem como a ausência de harmonia, de companheirismo, faz com que a gente cometa essas falhas e essas decisões nem sempre benéficas para a nossa união, para a nossa vida espiritual. É importante que se lembre que o espírito é o principal. Mente determina, corpo obedece. Eu sempre digo e vou repetir, porque é para a gente não esquecer dessa regrinha. Não fazemos nada sem pensar. Absolutamente nada sem pensar. A hora que nós estamos fazendo o menor ato, que seja em casa, que eu fiz no automático, está fazendo, não faz nada sem pensar. Se nós temos, olha bem, a proteção divina, a chance de pensarmos antes de fazer, por que não usar isso de uma maneira racional, de uma maneira com inteligência? Será que eu devo fazer? Será que tá certo se eu falar isso ou procurar aquilo com alguém que você está em algum relacionamento, seja social, íntimo, amoroso ou mesmo de amizade? Não custa dar uma pensadinha, uma paradinha. Não vai fazer na hora, pera um pouquinho, deixa eu ver se está certo isso, deixa eu repensar um pouquinho. Você pode aprender a fazer isso, isso é simples. Isso é o quê? Controle das emoções. Você não reagir com as emoções. Você vai ter que ter uma situação que você precisa tomar alguma decisão ou responder alguma coisa. Dê uma paradinha, pense um pouquinho, procure um argumento com calma, porque os nossos amigos orientais, que eu gosto muito da filosofia oriental, diz que a palavra tem espírito, tem vida. E no Japão, no japonês, ou na língua japonesa, a palavra tem kototama, que é o espírito da palavra. A palavra dita. A palavra escrita tem kotodama. A diferença é só uma letra do T para o D. Então, quando você escreve com amor alguma coisa que vai enviar alguém, você está colocando energia, o espírito da palavra vai levar a sua mensagem. Quem é que não gosta de receber eu te amo, estou com saudades, um beijo, um abraço carinhoso, escrito, vai cheio de energia gostosa, mesmo agora na era digital. Eu ainda sou da era da carta, do telegrama, era uma delícia você receber uma carta escrita. Naquela época, as meninas escreviam na adolescência com papel de carta com perfume. Era uma coisa assim muito gostosa que hoje, a juventude de hoje jamais vai conhecer. Né? Mas com a era digital, quando você digita alguma coisa no Zap, no Face, no Instagram, para alguém, você está colocando na palavra que você está escrevendo, através do seu toque na letra, você está colocando sua energia. Se você vai escrever, vai responder, vai agredir alguém, aquele sentimento ruim, a raiva, o ódio, que seja no momentâneo, mas que você está sentindo por aquela situação, por aquilo que alguém lhe escreveu, você está mandando essa vibração ruim, péssima. Que vai acontecer o quê? Quando bater no destino, que a pessoa ler aquilo, vai ter também a mesma emoção que você está tendo, negativa. E vai mandar de volta para você, porque ela tem o seu endereço mental. Não precisa CEP, caixa postal, não precisa nada disso, não precisa senha,
Não precisa nisso. Ele já viu o seu nome, ele manda mentalmente toda essa carga negativa bate de volta para você. E é inteligente isso. E como nós estamos vendo isso pela forma digital? Como nós estamos vendo? Então, toda a tecnologia que existe aqui no planeta, que nós pegamos, celular, televisão, computador, tudo isso, isso foi permitido pelo mundo espiritual. Isso já existe em outras dimensões. É só um holograma do que existe em outras dimensões. Então, nós podemos usar o que nós temos hoje, essa facilidade de falar para o mundo. Nós estamos fazendo uma live no Facebook, mas que tem alcance planetário. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que não usar esse poder que o Criador nos deu, permitiu que chegasse até nós, para fazer o bem, para ajudar o planeta? Há muita dor no planeta, há muita gente para criticar, muita gente para condenar e poucas pessoas para ajudar. Esse é o grande problema. Nós estamos num embate com tudo que nos fere e a gente achando que porque estamos trancados dentro de casa, que temos comunicação, que temos o controle, que estamos protegidos. Não, não estamos. Nós vamos ser responsabilizados. Porque eu já disse aqui, vou repetir, não é responsabilizado só aquele que faz o mal. É também aquele que deixa de fazer o bem. Você ser neutro, nem contra nem a favor, muito pelo contrário, não vai lhe fazer um progresso espiritual. E progredir espiritualmente é o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra. Esse é o objetivo. Olha, eu tenho uma parábolazinha muito gostosa que eu quero deixar para a gente observar como as coisas acontecem, ou oriundo por os nossos amigos, os nossos anjos protetores, os nossos guias, enfim, aquela personalidade segundo a sua doutrina, a doutrina religiosa que você segue, porque nós temos muitas igrejas, muitos templos, mas só tem um Deus, só tem um Jesus. Então, toda placa de igreja que se dirige a Deus e a Jesus é válido. Não tenha dúvida que é válido. É uma questão só de se sentir bem num ambiente, não se sentir bem em outro. Então, nós devemos sempre escolher aquele ambiente que nos faz bem. Não deixar, em hipótese alguma, de frequentar um templo, seja qual for. Porque, apesar de você estar num templo, mesmo que não esteja acontecendo missa, culto, que não esteja acontecendo nada, você está ali num ambiente com vibrações saudáveis, que vai curar o seu espírito, vai beneficiar o seu corpo. Então, eu quero pedir desculpas a vocês que eu esqueci de desligar as notificações e vai aparecer de vez em quando um barulhinho aí, mas é isso mesmo, eu não sou da tecnologia, sou de outra geração, eu peço desculpas, a minha incompetência. Mas vamos voltar a falar sobre a parábolazinha. Numa região de uma cidade do interior, tinham 2 irmãos. E esses irmãos resolveram brigar. Tiveram uma briga terrível, uma briga feia. Não chegaram aos vias de fato, como chama, mas ficaram muito magoados um com o outro. Feriram muito em termos verbais um ao outro. E entre as 2 propriedades desses irmãos tinha um rio. E o rio dividia, era o limite da propriedade do A com o B. Por 20 anos, eles ficaram sem se falar. Um dia, apareceu na propriedade do margem do lado direito do rio, um rapaz bateu palma, o dono da terra atendeu, ele disse: meu senhor, eu estou viajando e estou precisando de recursos. Eu queria saber se o senhor tem algum serviço que eu possa fazer.
eu sou um bom marceneiro. O proprietário da terra já vinha pensando há muito tempo em construir uma cerca de madeira bem alta, na beira do rio, para que ele não tivesse o desprazer de, quando olhasse da frente da casa dele, ver a casa do irmão desafeto. Ele falou: não, eu tenho sim, aliás, você chegou em muito boa hora. Olha, vou lhe levar onde estão as madeiras e vou lhe dizer o que eu quero. Levou ele um monte de madeira, de tábuas que tinha lá, e disse ao rapaz: ó, você está vendo aquela casa do outro lado do rio? Pois é, eu quero que no lado de cá você construa uma cerca de madeira bem alta, para que quando eu estiver na minha varanda, não tenha o desprazer de ver a varanda onde mora o meu desafeto do meu irmão. Ele olhou assim, ficou meio chateado com o pedido, mas falou: sim, senhor. Falou: eu vou à cidade, vou passar uma tarde cuidando dos meus assuntos, e quando eu voltar, espero que você já tenha terminado o trabalho, aí eu acerto com você o pagamento. Pois não. Ele pegou a caminhonete e foi embora. E o rapaz pegou a tábua, o martelo, as ferramentas necessárias e olhou bem onde o que é que ele tinha que fazer. E começou a trabalhar. Trabalhou o dia todo. Já no finzinho da tarde, começando a anoitecer, ele concluiu a tarefa. Quando ele chegou, o rapaz, o proprietário do terreno que o contratou, chegou, ficou possesso, mas ficou nervoso demais. Como você ousa a fazer isso? Perguntou ao marceneiro. Eu não pedi que você fizesse uma cerca alta? Sim, pediu, sim, senhor. Pois é, como é que você, em vez de fazer a cerca, você me faz uma ponte? Eu lá quero ponte para atravessar o rio para ir à casa do meu irmão. Eu queria era uma cerca, eu não vou ali pagar nada. Começou a discutir com o rapaz, e o rapaz humildemente, ouvindo aquilo, sem falar nada, sem discutir. Quando ele olhou para a ponte, lá vinha o irmão dele, já no meio da ponte, correndo, com os braços abertos. Invadiu a área dele, deu um abraço tão forte e tão carinhoso ao outro irmão, que há 20 anos não se falavam, e os dois terminaram em lágrimas. Ali, naquele instante, porque o abraço tem um poder incrível. Olha, sinta um abraço carinhoso, não esse abraço formal, social, mas o abraço afetuoso, o abraço de uma mãe para um filho, de uma avó para um neto, o abraço de uma esposa para o marido, ou do marido para uma esposa, um abraço entre irmãos e até entre amigos sinceros, é uma energia maravilhosa, deliciosa. Não há o que comparar com a força de um abraço nesse nível. E essa emoção, essa energia deliciosa envolveram aqueles dois espíritos que estavam intrigados há 20 anos, irmãos consanguíneos. Conclusão: ficaram felicíssimos, né? A harmonia voltou entre os dois, e quando ele foi olhar para o rapaz já tinha ido embora. Por que ele tinha ido embora? Falou: porque eu tenho outras pontes para construir. Meu amigo, minha amiga, como está a sua ponte? Você tem brigado, está discutindo, ou está de mal, vamos falar assim, com alguém? Não faça isso. Faça a ponte, porque Deus sempre nos deu as madeiras necessárias para se realizar, para se fazer essa ponte. Essa ponte de união é que nos faz viver com harmonia, sentir emoções que normalmente nós não sentiríamos de qualquer maneira. Construa ponte, não cerca. De cerca, o mundo está cheio. De muro, o mundo está cheio. A pessoa, quando faz uma casa, primeiro, quando terminou a casa, a primeira coisa que ele faz um muro de 2 metros de altura,
enche com cerca elétrica, com arame farpado, com tudo, visando a proteção da sua família em função da violência. Isso faz o quê? Isolamento. Claro, produz o isolamento. O efeito disso é cada um vive naquele seu mundinho. E o seu mundinho cheio de intrigas, de brigas, de violência, que não há lucro espiritual nenhum e nem material com isso. Aí está o papel importante do controle das emoções. Não importa onde você mora, numa casa velha, num apartamento pequenininho, num apartamento de 2.000 metros quadrados, num rancho, numa pequena casa de campo, como é o meu caso, que eu prefiro optar pela natureza, não pelo luxo, né? Então, não importa, o que importa é que onde você esteja é um lugar maravilhoso, porque é um lugar que quando você sai, você tem para onde voltar. Isso dá uma segurança imensa para nós, para tudo. É o seu lugar de viver, não é sua casa, é seu lar, é sua proteção espiritual. Aí estão os seus amigos, os seus anjos protetores, orientando a família, protegendo. Se você mora só, por algumas circunstâncias, e os filhos, netos estão distantes, não há esse princípio de distância material para o socorro espiritual. Então é muito importante que a gente construa ponte. É o que o mundo está precisando. Ponte, não separação. Nós precisamos união. A ponte, você une um lugar ao outro. Sem ponte, não tem como. Cada um tem que ficar na sua. E isso não é produtivo para a humanidade. Então, essa é uma solução muito interessante para nós. Quer ver uma outra situação? Por exemplo, quem é que gosta de sogra? Todos nós somos sogra, sogros ou já fomos. Todos nós. Ninguém escapa. A nossa filhinha, que hoje tem 1 ano de idade, daqui a pouco ela vai ser uma sogra, porque ela vai ter filhos, e os filhos vão casar, é uma sequência da vida normal, né? Então, no Japão, há um costume muito interessante. Quando o homem casa, evidentemente, com a esposa tem que morar na casa dos pais do marido. Ela passa a trabalhar e a servir a família do marido. E isso é milenar. Num casamento, já mais moderno, a jovem cumpriu esse ritual, esse compromisso. Foi morar na casa do sogro e da sogra. Com pouco tempo, o sogro, infelizmente, veio a falecer e ficou só a sogra. E a sogra era, pense numa coisa difícil. A minha mãe dizia, que está já no mundo espiritual, dizia, fizeram uma sogra de açúcar e mesmo assim ela amargava. Aí dizem, né, feliz foi Adão, que nunca teve sogra e nem caminhão, um ditado muito antigo que se vê em para-choque de caminhão. Mas ela sofria demais. A senhora mãe do esposo, terrível. Grosseira, mal educada, tratava como se fosse uma serviçal pequena. E ela foi aguentando. Chegou com uns 6 meses, ela já não suportava mais aqueles maltratos, confessou com uma amiga que não estava mais suportando, a amiga disse, olha, vá no mercado assim, 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 procure um senhor, o nome dele é esse, e conte para ele o que está acontecendo, que ele tem a solução para o seu problema. Ele vai lhe dar um remédio, você vai colocar na comida da sua sogra, e em pouco tempo ela vai deixar a terra. Ela foi correndo, foi para o mercado, encontrou a pessoa, chegou para a pessoa, contou tudo, reclamou, passou mais de hora contando as desavenças e a amargura com o rapaz. Aí o rapaz disse, sem problema,
Você quer se livrar dela, não é isso? Quero, mas eu tenho que me livrar dela de uma maneira que ninguém me responsabilize. Ele disse, não, fique tranquilo. Ele foi lá, ela mexeu nos pozinhos, botou num vidro e deu a ela, num vidrinho. Disse, olha, você vai colocar todo dia uma colherzinha de café na alimentação da sua sogra. Não é você que faz? É, pois é. Você coloca todo dia na comida dela, mistura bem direitinho, ajeita bem direitinho e dá para ela comer. Agora, você vai ter que ter uma mudança de comportamento. Você não vai poder discutir, brigar, maltratar, tratar mal, ao contrário. Você vai ter que tratá-la muito bem. Tratá-la como se ela fosse sua mãe. Respeitá-la, não discutir, para que ninguém olhe para desconfiança com você. Porque quando acontecer com ela, evidentemente, ninguém vai responsabilizar você, porque você a tratava tão bem. Ela disse, não, pode deixar, eu vou cumprir as suas orientações. E assim foi. Começou tal, uma colherinha no prato da sogra, e tratando a sogra muito bem, com amor, com carinho, e a sogra dando cada vez mais esculhambando com ela, e ela sorrindo, tratando direitinho, passaram 15 dias, passaram 30 dias, a sogra começou a mudar o comportamento. E ela mantendo, botando lá o pozinho na comida da sogra. E a sogra se alimentando, começou a sogra a ficar mais suave, mais educada. Já não gritava tanto com ela. E ela continuou. Com 3 meses dentro desse processo, a sogra era praticamente a melhor amiga dela nesse mundo. Eram unha e dedo. Viviam maravilhosamente bem. E o remedinho já estava quase chegando no final. Ela, preocupada com o que poderia acontecer com a sogra, correu lá para o mercado para falar com a pessoa. Disse, olha, pelo amor de Deus, o senhor precisa me dar um antídoto para o veneno que eu estou colocando para minha sogra, porque nós somos hoje amigos sinceros, ela é mais que uma mãe para mim, o senhor precisa me ajudar, eu não quero que nada de mal aconteça a ela. O rapaz olhou e sorrindo e disse, não vai acontecer nada de mal com ela. O que você colocou no prato, nesse tempo todinho, na alimentação dela, era só uma vitamina. Foi só um freio para você mudar a sua posição mental e reconstruir a sua relação com sua sogra. Ela abraçou o rapaz, voltou para casa felicíssimo, mas alegre que nem um passarinho, porque nada de mal iria acontecer com a sogra. Tá vendo? Que tal a gente ter um pozinho aí dentro de casa, hein? Que tal? Que tal ter uma água da paz? Em vez de discutir, bota a água na boca, não engole e não joga fora. Aí não consegue falar. Porque muitas vezes a gente vem. Eu não vou falar, porque se eu falar, ela vai brigar, ou ele vai brigar. Então eu não vou falar. Vou falar para quê? Para ter briga? Não vou falar. E vai conversando, sento para fazer um lanche daqui a pouco. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Pá. Aí dá briga. Diz, bem que eu falei que se eu dissesse ia ter discussão. Por que disse? Já não tinha o freio para não falar que ia ter discussão? Deixava para um outro momento? Pois é, tem um comediante aqui no Nordeste, que eu gosto muito, Zé Lezin, ele tem uma receita interessante. Ele diz, quer matar sua mulher sem tocar nela? Você quer? Quer matar sua mulher sem tocar nela? Você chega em casa do trabalho, com a cara meio fechada, vai perto dela e diz, eu tenho uma coisa para lhe dizer, mas depois eu digo, sai e vai embora. Você vai perder a paz. Ela vai atrás, o quê? Por quê? O quê? Me diga, que segredo é esse? Me conte. Por quê? O que foi? O que foi que você está escondendo? Então, essa é da natureza humana. A gente tem que controlar essas coisinhas. Parece que não pesa nada, mas pesa. E pesa muito. Pesa muito. E um grande instrumento, vamos dizer assim, uma grande estratégia nisso tudo é a solidariedade. Ah, mas como é que eu posso ser solidário com meu marido, com meu filho? Pode. Você pode praticar solidariedade. Aliás, deve praticar dentro de casa. Todos os dias, todas as noites.
A todo momento você tem que estar solidário com alguém. Porque o pai e a mãe são orientadores, ou pelo menos deveriam ser, hoje as coisas mudaram muito, do núcleo da família. Então você tem que ser solidário, solidário com a filha adolescente ou aborrecente, como se diz, né? Tem com a criança menor de 7 anos, maior. A solidariedade é imprescindível para que se estabeleça harmonia e progresso de um grupo de pessoas. Solidariedade nunca é um progresso de um, porque a solidariedade ela sempre envolve mais de uma pessoa, no mínimo mais um, ou um grupo imenso de pessoas. Veja o que aconteceu com uma pessoa que foi tirar um cochilo no sábado à tarde e teve um sonho. Ele apareceu num lugar com muito sofrimento, um lugar que eu poderia dizer que era um inferno. E gente magrelo, e tudo com os ossos aparecendo, aquela situação horrível, tal. Ele foi levado para um lugar que tinha um caldeirão imenso, mas imenso, porque eram mais de 50 pessoas nesse estágio. Todo mundo gemendo e gritando com fome, em volta desse caldeirão que fervia uma sopa deliciosa. O cheiro da sopa contaminava todo mundo. E as pessoas desesperadas, de fome, e ainda mais aguçadas pelo cheiro da refeição, da alimentação. Todos eles tinham umas colheres de pau imensas, muito grandes. E a colher não dava, porque eles enfiavam dentro do balde, do caldeirão, não dava para trazer para a boca, porque eram colheres com 3, 4 metros de cabo, imenso. Não tinha como. E eles se desesperavam, porque queriam de qualquer maneira se alimentar e não conseguiam. Ele acordou assim, assustado, e de repente caiu no sono de novo e levaram ele para outro lugar. Aí já era diferente. O mesmo ambiente, um caldeirão imenso de sopa, em volta 40 ou 50 pessoas, todos calmos, sorrindo, felizes e principalmente gordinhos, sadios, bem alimentados, com as mesmas colheres de sopa imensa que cada um carregava. Ele parou assim, ficou observando. Mas por que essa diferença? Por que esses são calmos, estão alimentados, sadios, felizes aqui, conversando uns com os outros, não tem uma gota de sofrimento em ninguém? Que coisa estranha. Ele começou a observar que o do lado de cá do caldeirão enfiava a colher dentro do caldeirão, da vasilha, e pegava a sopa. Mas como o cabo era muito comprido, como no primeiro caso, ele não podia trazer para a boca. Então o que ele fazia? Ele alimentava alguém do outro lado do caldeirão. E o que estava lá, que era alimentado, enfiava a colher dele na sopa e devolvia o favor, alimentava a ele desse lado aqui. E assim todos se alimentavam mutuamente. Isso chama-se solidariedade. Isso é preocupação com o outro. Como é que está a sua colher de sopa aí? Tem um cabo muito grande? Tem. Está na hora de cortar. Né? Está na hora de participar aí de diferente. Está na hora de chegar mais perto dos lábios de quem você convive na família, ou mesmo de um convidado. Isso é solidariedade. É um exemplo bem simples do que nós podemos fazer no mundo, melhorando a nossa gestão emocional, participando mais da vida de quem conosco convive, ou mesmo de estranhos, elevando mais as nossas emoções para uma maneira positiva. Reforma íntima é imprescindível e vai ser enquanto nós estivermos vivos, como somos eternos. Imagine o quanto temos que nos reformar, porque Deus nos deu como destino a perfeição e como tempo a eternidade. Somos todos viajantes das estrelas. Estamos aqui de passagem. A Terra é uma escola.
É uma faculdade, cada um veio aqui fazer o curso que lhe provém para melhorar e progredir. Portanto, temos a eternidade. E o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Porque o tempo não passa para nós. Nós passamos pelo tempo. Isso que é importante a gente gravar. O tempo não passa. Eu passo pelo tempo. E assim nós vamos seguindo os nossos caminhos e enfrentando as dificuldades que muitas vezes são criadas por nós mesmos, pela nossa escolha, pelas nossas decisões. Eu repito, se você está com a sua vida complicada, de alguma maneira, reveja as suas escolhas. Reveja os seus pensamentos. Porque o nosso pensamento, o nosso sofrimento é mental, não é físico. Tudo que acontece no nosso corpo físico em função de um sofrimento é a origem da mente. Então, controlando o nosso poder mental, a nossa geração mental, nós controlamos melhor as nossas emoções. Claro que alguma vez escapa, não tem dúvida. Ninguém é santo. Nós estamos muito longe da santidade, da elevação. Mas é possível viver em harmonia. É possível botar um pé no freio e quando errar, imediatamente abraça, desculpa aí, foi sem querer, não importa quem está certo e quem está errado, o que importa é a harmonia, é a gente estar bem um com o outro e vice-versa, pai, filho, esposa, esposo, vizinhos, é sermos um agente do bem. Eu quero convidar você para nós crescermos um grupo de pessoas que distribua, independente da nossa vida, das nossas dificuldades, que cada um tem, os seus desafios, que distribua essa harmonia, essa boa vizinhança, esse bom comportamento. Tá certo? Eu quero lembrar também que nós programamos um evento, todo mês nós fazemos um. No dia 15, o próximo domingo, próximo sábado, aliás, um evento que Seja Feliz Reprogramando Atitudes, Gestão Emocional. É um evento muito interessante, muito gostoso, no máximo para 40 pessoas, porque é uma terapia em grupo, não é uma palestra, ninguém vai ficar falando lá por um tempo e vocês ouvindo. Ao contrário, a participação é de todo mundo lá do grupo, de quem vai estar lá no grupo. Há uma interatividade muito grande. Tem trabalhos em grupo, tem material didático. Então, é uma experiência muito interessante. Simples, mas muito interessante. Se alguém que estiver nos acompanhando, nos assistindo agora, tiver interesse, a inscrição é pelo meu WhatsApp. Já todo mundo no Face está aí, mas repetindo, é 999-02-7505. Como é presencial, é em Natal, evidentemente não precisa aí o código, né? Porque é exclusivamente para Natal. Eu quero também lembrar a você que é de São Miguel do Gostoso, essa praia linda que nós temos aqui pertinho de Natal, esteja alguém assistindo, no dia 4 de junho, é um sábado, às 15 horas, eu vou estar no Centro Cultural com uma palestra super interessante, promovida a convite do João Martins Filho, um amigo aí de São Miguel do Gostoso. Seja Feliz Reprogramando Atitudes. Eu espero encontrar com você, vamos conversar muito, vamos trocar bastante experiência e vamos, evidentemente, passar alguns momentos juntos em aprendizado. Vocês comigo e eu com vocês, porque é assim que funciona essa troca, ok? Muito bem, terminamos essa live, agradeço aí a presença dos amigos e das amigas que ficaram comigo. Eu sei que não é fácil ficar preso 40 minutos, 45 minutos em frente a um celular, normalmente no máximo é 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, né? Mas não tem como você falar de reforma íntima nesse tempo. A gente tem que trocar essa experiência, tem que haver meditação, tem que haver
acima de tudo, uma introspecção de todo mundo. Então, cada um dentro das suas possibilidades, mas agradeço, fico honrado com a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Quinta-feira estaremos de volta com mais uma live. Ainda vamos enfocar sobre a reforma íntima. Muito feliz por estar sempre na companhia de vocês. Namastê.